Bom dia! Se você ficar comigo, você vai ter uma direção de Deus para a sua vida como nunca aconteceu. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem extraordinária, é um rema de Deus que vai te dar direção, vai fazer com que você coloque o carro nos trilhos, você vai andar na direção certa, você vai andar seguro. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Fica conosco, porque hoje vai ser especial, vai ser um momento maravilhoso. E eu declaro desde já que sobre a sua vida não vale encantamento, não tem obra de bruxaria, feitiçaria, podem fazer o trabalho que quiser, que sobre a sua vida não há encantamento. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que o seu futuro será um futuro extraordinário. Eu declaro sobre a sua vida que o amanhã vai ser muito melhor que o hoje. Eu declaro as bênçãos de Deus sobre a sua casa. O seu fim vai ser bem melhor que o seu início. E o que eu acabei de dizer é o que a Bíblia fala sobre você. O que eu acabei de citar é Bíblia. A Bíblia diz que as nossas palavras determinam o nosso futuro. Aquilo que a gente fala é o que a gente tem. A Bíblia diz que há um milagre na nossa boca. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o início delas. Então, o seu dia será um dia abençoado. Amém? Olha, nós vamos estar falando sobre um paralítico. É o paralítico hoje? Hoje é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você tem que ficar conosco sobre esse rema, a provisão que vem de Deus. Fica comigo, a provisão que vem de Deus. Mas antes de falarmos sobre a provisão de Jesus na sua vida, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Você já se inscreveu? Aqui tem escrito inscrever-se. Aperta aqui, inscrever-se, tá vendo? Você vai fazer parte desse grupo de oração, você vai fazer parte da minha família, você vai fazer parte da nossa comunidade. Estarei orando você e declarando bênçãos e profetizando milagres sobre a sua vida. Se inscreva. Vamos para a Bíblia? Vamos caminhar juntos? Deixa eu falar algo aqui com você. Presta atenção aqui. Pronto. Mateus. Deixa eu só me situar. Pronto, é isso mesmo. Mateus 14. Mateus 14. Versículo 1. Mateus 14, versículo 13, do 13 ao 21. Olha o texto. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas cidades e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. Partindo os pães, deu aos seus discípulos, e aos discípulos a multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comiam foram quase 5.000 pessoas, além das mulheres e crianças. Olha esse milagre extraordinário que Jesus acaba de fazer. 20.000 pessoas é a expectativa. 5.000 homens, 5.000 mulheres, mais as crianças, em média, 20.000 pessoas. 20.000 pessoas seguiam Jesus e Jesus estava curando. Onde Jesus está, curas têm que acontecer. Se não está acontecendo, é possível questionar se Jesus está lá. Onde Jesus está, milagres têm que acontecer. Se não está acontecendo, é possível sim questionar: Jesus realmente está lá? Se pessoas não estão sendo curadas,
se as pessoas não estão sendo libertas de castas de demônios, se não há prosperidade, se não há transformação, será que Jesus está lá? Pensa comigo. Jesus, ele estava ensinando o povo. E quando ele estava ensinando o povo enfermo, Jesus curou todos. No encontro passado, falamos sobre pessoas endemoniadas, falamos sobre paralíticos. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Milagres estavam acontecendo, 20.000 pessoas sendo alimentadas espiritualmente, porque havia o ensino da palavra. As necessidades físicas daquele povo, Jesus estava cuidando, curando. Chegou a tarde, bem provável, ninguém havia levado nenhuma comida, porque começaram a ficar motivados em ver os milagres de Jesus se ensinando, né? Hoje, Jesus palestrando e pessoas sendo curadas. A tarde chega. Os discípulos ficam preocupados. Nesse texto que nós lemos, não fala, mas João diz que André fala para Jesus: Jesus, nós temos aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? Observe. Jesus manda que os discípulos deem comida. Eles não têm. Um garoto tinha 5 pães e 2 peixes. André pergunta: o que é isso para essa grande multidão? A grande questão é que quando a gente está em um problema, a gente começa a olhar para a grandeza da escassez. A gente começa a olhar para as dificuldades, para os problemas, para o gigante, para a muralha. Quando a gente tem um problema, a nossa mente carnal nos leva a ver somente a dificuldade. A gente começa a ver apenas o levante que vem contra nós, o vendaval, o deserto, a prova. E muitos, porque fixam o olhar na dificuldade, no problema, né, no gigante, na muralha, eles perdem a força. A Bíblia diz que no dia da luta, se você fraquejar, pequena é a tua força, pequena é a tua resistência. Havia uma muralha, havia o gigante, havia os inimigos, havia os filisteus. Nesse caso aqui de Jesus, havia uma grande escassez. Ninguém tinha comida. Os discípulos olharam para a escassez, somente para a escassez. E André pergunta: o que é isso? Olha essa multidão. Aí o próprio André volta e fala: olha a pequenez da abundância. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não dá para nada. Observe, na hora da luta, somos tentados a fraquejar por causa da luta, do gigante que se levanta, e porque a gente se coloca como pequeno ou olhamos apenas para aquilo que a gente tem como pouco. Só que Jesus não. Jesus tranquilamente diz para o povo se assentar de 100 em 100, 50 em 50. A relva devia ser um momento verde. Senta aqui nesse gramado, separa os grupos. Jesus, a Bíblia diz em João, que ele pegou o pão, pegou o peixe, abençoou. 5 pães e 2 peixes, abençoou. Pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olha só, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e entrega para os discípulos. Quando Jesus entrega para os discípulos, ele entregou 5 pães e 2 peixes. E agora Jesus diz: dê vocês de comida. Quando Jesus abençoou e entregou para os discípulos, eles seguraram, vou pegar aqui, eles seguraram os 5 pães e os 2 peixes. O milagre aconteceu na mão dos discípulos. Olha como que isso é forte. Já tinha sido abençoado por Jesus. Havia um povo necessitado. Então observe, Jesus estava presente e havia a necessidade do milagre. Só que o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Quando os discípulos começavam a quebrar o pão e entregar o pão, ia multiplicando na mão dos discípulos. Quebrava o pão e dava. Quebrava o pão e entregava. Quebrava o pão e entregava. O milagre aconteceu na mão dos discípulos. Eles
Cortava o peixe, entregava. Cortava o peixe, entregava. O milagre aconteceu na mão dos discípulos. Essa multidão de 20 mil pessoas, 5 mil homens, 5 mil mulheres, 2 filhos para cada um, média, 20 mil pessoas. O milagre aconteceu. Todos comeram e a Bíblia diz que eles ficaram fartos. Obrigado. Mais um pãozinho? Não. Um pãozinho com peixe? Não, obrigado. Eles ficaram fartos e sobraram 12 cestos cheios. Não era um cestinho, era um cesto grande, cheio de pão e de peixe. Pensa aqui comigo. Nós temos uma dificuldade de olhar para Jesus quando passamos por luta. E é justamente o que eu quero te ensinar nesse momento. Pare de olhar para o gigante. Veja o tamanho do Deus que você serve. Pare de olhar para a luta. Não abaixe a cabeça. Não fica nos quartos reclusos, triste, amargurado, luz apagada, sem saber o que vai fazer. Não, absolutamente não. Está na luta, está na prova, está na dificuldade. Eu creio em Deus. Eu tenho um Deus que é maior que esse gigante. Eu tenho um Deus que vai derrubar essa muralha. O Senhor vai me tirar desse deserto. A vitória é minha em nome de Jesus Cristo. Não vale encantamento, a enfermidade já desapareceu da minha vida, da minha família, em nome de Jesus, porque eu tenho Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta. Ah, meu amigo, quando a gente começa a olhar para Deus e não para o problema, quando a gente começa a olhar para a grandeza de Deus, a gente percebe que a escassez é pequena. Quando você olha para a grandeza de Jesus, quando você olha para o tamanho que é o nosso Senhor, você percebe que a escassez é pequena, é pouca. Jesus libera a bênção sobre a sua vida neste dia agora. Eu profetizo, toca aqui nas minhas mãos, eu profetizo. Haverá abundância, haverá prosperidade, haverá riquezas, haverá sucesso, haverá resposta. O gigante já caiu em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso, o gigante já caiu. Em nome de Jesus Cristo, toma posse deste milagre, toma posse dessa porta aberta, toma posse daquilo que Jesus já fez na sua vida. Não baixe a guarda, não pare de orar, não tenha medo. O salmista diz assim: no dia que eu tiver as más notícias, não temerei. Não temerei o dia das más notícias. No dia que o portador de más notícias chegarem, eu não vou temer, eu vou confiar no Senhor. O salmista diz mais ainda, em um outro salmo, ele diz assim: no dia que temer, eu vou confiar. Chegou a má notícia, eu não vou temer. E se eu temer, eu vou confiar. Olha isso. Olha que palavra poderosa que Deus nos garante a vitória. E é justamente o que Deus vai fazer na sua vida hoje. Eu declaro que hoje começa o seu milagre financeiro. Eu profetizo provisão sem limites na sua vida. Eu profetizo a provisão sem limites na sua vida, porque você serve o Deus tremendo e poderoso, um Deus grande, um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca. Deus nunca perdeu uma batalha e você também não vai perder. Essa guerra, Deus já tomou você pelas mãos dele. A vitória já está liberada sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Oh, maravilha! Deus é fiel, Deus é grande, Ele é poderoso. O nosso Deus é um Deus que nos guarda a todo momento. Toma posse. E você já se inscreveu aqui no nosso canal? Já se inscreveu? Aqui em inscrever-se? Clica, vem fazer parte desse grupo, dessa comunidade. Faz o seu pedido de oração, porque eu estou aqui agora segurando a carta. Nós vamos orar e você vai receber milagres sem limites. É uma campanha. Tem aqui o impossível. Tem coisas grandes aqui que eu fiz, pedido para mim e também para você, para Deus te responder. Agora, se você vai escrever sua carta para Deus. O que é uma carta? Você que não sabe o princípio, é uma oração escrita. Davi, no Salmo 86, diz assim: e Davi orou, e Davi fez uma prece. E aí relata a prece de Davi. Se a prece está na Bíblia, se a oração está na Bíblia, é porque está escrita.
Então nós estamos fazendo uma carta, apresentando para Deus. E Deus vai trazer uma resposta para você, em nome de Jesus. Amém? Pegou a carta aí? Pegou a carta? Nós já vamos orar. Nós já vamos liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Assim, quero deixar aqui só esse versículo aqui. Jesus falou aqui. Mateus 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e partiu-os, levantou os olhos, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos a multidão. Ele abençoou, entregou para os discípulos. Quando é que o milagre acontece? Na mão dos discípulos. O que você tem, para você é pouco. Você vai apresentar para Deus e Jesus vai multiplicar isso aí. Na sua mão, no momento que você apresentar para Deus o seu pouco, haverá um milagre da multiplicação. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que você vai prosperar. Eu creio que você vai melhorar de vida. Eu creio que haverá provisão. Eu creio que Jesus vai satisfazer todas as tuas necessidades. Amém? Vamos orar? Pai, nesse momento eu faço uma oração específica para a provisão. Eu oro e declaro que essa crise financeira vai desaparecer. Eu declaro os céus abertos. Senhor, eu declaro, Deus, a multiplicação dos pães e do peixe. Eu profetizo que vai sair moeda da boca do peixe. Senhor, eu profetizo que chegará maná dos céus, que a água vai jorrar, que a pedra vai jorrar água. Senhor, eu declaro a provisão financeira. Deus, eu repreendo a escassez, a miséria, essa seta, esse trabalho que foi feito, em nome de Jesus eu repreendo agora. Essa maldição hereditária de miséria eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu os abençoo. Em nome de Jesus eu declaro céus abertos. Senhor, derrama, Deus, sobre a vida de cada um, uma unção de prosperidade, de riquezas, de sucesso. Deus, eu declaro abastança no celeiro. Deus, eu profetizo a geladeira cheia, a conta bancária, Deus, cheia. Deus, eu profetizo, Deus, a prosperidade nessa empresa. Deus, eu declaro, Deus, a porta de emprego aberta. Deus, eu profetizo a aprovação em concursos públicos. Em nome de Jesus haverá abundância de prosperidade financeira, em nome de Jesus. Também oro por aqueles que estão enfermos. Senhor, eu coloco as minhas mãos com humildade, mas eu toco, Deus, agora nos corpos e libero a bênção da saúde, a bênção da saúde, em nome de Jesus. Amém? Amém? Enquanto que eu orava, Deus está quebrando uma maldição hereditária de miséria de uma família que está sendo atacada pelo inimigo. O diabo colocou miséria na casa. Aconteceu com o avô, com o pai, bisavô, está acontecendo com você. Deus está cortando esse espírito, é um espírito que escraviza, é um espírito que prende, é um espírito que tranca, e não deixa você avançar. Deus está tirando isto da tua vida, em nome de Jesus. Você e a sua casa, vocês vão prosperar a partir de hoje como nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Será uma bênção liberada a partir de hoje para a tua descendência, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, você vai enviar para 7 pessoas que você ama muito. 7. Envia para 7 pessoas que moram no seu coração. Envia. Fala, olha, ouça esse vídeo, escreve assim, eu te abençoo. Envia para 7 pessoas. Amém? Você vai estar abençoando 7 pessoas. E para abençoar o nosso grupo de oração, clica em gostei, dá um joinha aí para nós, dá um like para nós, porque isso vai fazer com que o próprio YouTube,
envie o vídeo para muitas pessoas. Eles vão entender, olha, fulano gostou, vou enviar também para outros. Então, dá um joinha aí para nós, tá bom? E clica no sininho, que quando eu estiver entrando ao vivo, você vai receber o sinal, tá bom? Eu te amo muito, você é muito especial para mim, você faz parte da minha família e a bênção que eu tenho, eu libero sobre a sua casa, em nome de Jesus. Lembrando, amanhã estaremos aqui às 6h23 e hoje às 18 horas. Hoje às 18 horas e amanhã de novo. Estou te esperando. Um grande abraço, fica com Deus.